Oi a todos. Tô aqui, vou desmontar esse notebook aqui para vocês verem como é que é por dentro. Esse daqui é um notebook da Positivo. Deixa eu ver qual é o modelo dele. Ele tá sem a plaquinha de modelo, só que é um notebookzinho bem conhecido da Positivo. Já tirei os parafusos do notebook. O segredo para desmontar o notebook é usar uma chave profissional, espátula também profissional. Então vamos desmontar o notebook. Só precisa abrir a tampa inferior. Pronto, tampa inferior desmontado. E aqui está o notebook. Aqui para quem tem esse modelo de notebook, essa aqui é a bateria dele. Então, deixa eu só colocar a câmera mais para frente. Essa aqui é a bateria do notebook. Hoje os notebooks estão usando uma bateria parecida com celular, bateria de celular, só que bateria assim, o tamanho dela é um pouco grande. Só que é uma bateria que ela não vicia mais, igual aquelas de antigamente. Então essas baterias que tá vindo agora de notebook, ela não vicia. O segredo para carregar a bateria, você vai ter que usar o notebook diretamente na tomada, pra, porque ele trabalha com ciclo de horas trabalhado. No momento que você carrega ela 100% e descarrega 100%, você usa um ciclo. A bateria, de qualquer maneira, ela vai parar de funcionar. Só que quando você usa da maneira correta, ela dura muito mais tempo. Então, se você toda vez que chegou a 100% tirar da tomada, você está usando o ciclo de carga. Então, ela vai levar, se for algo contínuo, algo corriqueiro que você está fazendo, toda vez que chega a 100%, você tira da tomada durante o dia, você faz isso 3 vezes, uma média. Então a bateria do notebook ela vai no período de um ano, talvez ela já para de funcionar. E se você usar da maneira correta, dura 3 4 anos. Então depende da maneira de usar. Isso aqui é o SSD que já está colocado no notebook. Nós temos a placa mãe. Essa placa mãe é uma placa boa, só que tem que ter cuidado com a energia estática. O teclado dele, um teclado padrão, ele só tem um slot de memória. Para técnico que tá analisando aqui, se pega mais, se tem mais slot de memória, esse modelo que eu abri só tem um slot de memória, memória RAM. Ele não tem cooler, esse notebook, então ele tem só um dissipador de calor. Eu vou trocar também a pasta térmica dele. Isso aqui os alto-falantes dele, um alto-falantezinho bom, só que com o tempo, se não tiver cuidado, ele estoura. Então esse é o notebook. E ele já tem com entrada 3.0, então o modelo desse notebook é um modelo bom. E ele não tem entrada para SS, para M2 NVMe. Ele não tem essa entrada. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aproveitar que já está aberto e fazer a troca da pasta térmica dele para diminuir um pouco a temperatura do processamento. Eu vou tirar agora o dissipador de calor. Essa peça que a gente chama de dissipador de calor. Esse notebook é um notebook, ele não é um dos melhores, ele não é bom, ele está na categoria do básico. Só que essa peça aqui, todo o calor, ele sai do processador, uma temperatura bem alta do processador.
e chega nesse dissipador de calor. Só que esse dissipador de calor ele não tem um chamado cooler para expulsar a temperatura para fora do computador. Então ela ainda fica armazenada a temperatura quente, no caso, ainda fica armazenada na carcaça. Então ele fica com aquela sensação de alta temperatura. Como ele tem esse dissipador de calor, é porque o processador dele é o processador daqueles processadores que ele não. Ele chegou a uma temperatura máxima e então ele não esquenta muito. Muito assim para danificar e para pegar fogo do notebook. Porque os processadores tá vindo agora com a nomenclatura, né? Com a letra no final. Então esse daqui acredito que ele tem. Ele tem proteção. Ele tem aquela. Ele consegue manter uma temperatura mais controlada, esse processador, por isso que ele não tem dissipador de calor. Só que a desvantagem dessa tecnologia é que ele mantém essa temperatura controlada, que ele chegar num determinado volume de temperatura, ele não queima a placa-mãe. A desvantagem é que ele não consegue evoluir bem, a velocidade dele não consegue ser uma velocidade rápida. Então ele sempre vai ficar uma velocidade lenta no momento que você força o processador. Então, esse notebook aqui ele só serve mesmo só para coisas básicas, para internet, para navegar, para o Word, só para o básico. Se forçar muito, o processador é arriscado queimar, porque ele vai chegar a uma temperatura superior à permitida por o próprio dissipador de calor que ele consegue armazenar e pode desligar o computador. A pasta térmica recomendada é uma pasta térmica cinza, que é a cinza para notebooks, porque ela consegue qual é o objetivo da pasta térmica? É segurar o dissipador de calor, segurar não, unir o dissipador de calor do processador. O processador é uma peça soldada na placa-mãe através de uma tecnologia de solda chamado BGA. Então está soldado. O dissipador de calor é uma peça metálica, que ela é boa condutivo, né? Condutivo de temperatura. Só que são duas peças separadas, elas não são unidas, são separadas. Se eu colocar apenas o dissipador em cima do processador, mesmo apertando bem, ele não vai conseguir se ficar bem rente um com o outro para conseguir fazer a transferência de temperatura do processador para o dissipador de calor. Não consegue fazer essa substituição, essa transferência de temperatura. E a pasta térmica ela tem o objetivo de transferir a temperatura através da união do processador com o dissipador de calor. Essa união é feita por a pasta térmica. E como a pasta térmica ela é cinza, ela tem componentes de talvez cobre, zinco, componente mesmo mais sólido, diferente da branca, que é mais que não tem tantos componentes assim de união. Essa daqui ela consegue deixar mais próximo, né, um do outro, como fosse uma cola sem uso de cola, uma cola mesmo específico para equipamento eletrônico. Essa união. Aí ele consegue dissipar do computador através da pasta térmica para o dissipador de calor com mais eficiência. Ele aqui, no computador, ele tem entrada. Esse modelo aqui tem uma entrada para a gente colocar um dissipador de calor, que aumenta muito o desempenho dele aqui. Já tem uma entrada bem aqui que eu consigo colocar um dissipador de calor. O dissipador de calor é uma ventaninha, é um cooler que ela joga para fora o ar quente. Então é possível também. E esse daqui é a memória, chamada memória RAM. O objetivo dessa memória RAM, ela fica armazenada aqui no computador, aqui nessa parte preta. O objetivo dela é velocidade. Então ela dá mais velocidade para o computador. Será que é de 2 GB de memória RAM? Para o Windows 10, ele é 2 GB, é insuficiente para usar o Windows 10. O Windows 10 hoje, o mínimo permitido são 4 GB para conseguir fluir de maneira normal, entender? De maneira eficiente, de maneira normal. O recomendado hoje para o Windows 10 é 8 GB. Por quê? Porque ele usa muito gráfico.
tem muito gráfico. E tem vários programas nativos dentro do Windows 10, então utiliza muita memória. Ele utiliza o Windows 10, só ele, nativamente, utiliza na faixa de 2 ou 3 GB, depende do fluxo, do que está usando. Ainda temos programas assim, Word, o Internet, que são programas extra, que precisa, internet precisa de vários plugins. Aí você precisa de recurso adicional de memória, que é memória RAM, é uma memória volátil. O que é volátil? Que no momento que você está usando essa memória RAM, você usa ela no computador, abre várias guias ou várias abas de navegação e todas elas carregam na memória RAM. No momento que você abrir de novo, ela está mais rápida, deixa uma velocidade mais rápida porque fica no cache do processador. Então esse é o segredo. Porém, no momento que você desliga o computador, essa memória ela é perdida. O que está salvo na memória cache é perdido. E ela volta para o ponto inicial. Ela não salva, mas ela fica sempre assim para no momento que está sendo usado o computador, ela fica processando os dados. Então é uma memória muito importante. Então conjunto, computador, memória RAM, processador, HD, que hoje tem a tecnologia nova SSD, que deixa o computador muito veloz. Tendo todo o conjunto, você vai ter um ótimo computador. Com a placa-mãe também boa, fica um computador excelente. Pronto, já foi feita a limpeza do computador, trocada a pasta térmica, feita a limpeza preventiva do computador, do notebook. Antes, eu não gravei, mas eu fiz também a formatação, instalei o SSD e o notebook está 100% funcionando. Aqui, ó. Mais um serviço concluído na nossa assistência técnica aqui em Paragominas, na Stalira Informática. Até mais, até o próximo vídeo.